Se você for fazer uma aposta esportiva, seu lugar é a Bet Nacional, a bet mais confiável dos brasileiros. Aponte seu celular pro QR Code que está aparecendo aí na tela. Agora, Felipe, vamos falar da grande notícia do dia de ontem, assinada por Vanderlei Nogueira, mestre da reportagem, que simplesmente trouxe uma revelação bombástica, que ele, através de um texto que ele recebeu do jornalista Laércio Roma, que estava na Itália ontem, e que presenciou uma troca de mensagens entre Arrigo Sacchi, aquele... Da frase, né? Da famosa frase que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes, que muita gente atribuía ao Milton Neves, mas foi Arrigo Sacchi quem disse. Uma conversa entre Arrigo Sacchi, técnico histórico da seleção da Itália, não só de seleção, mas de Milan em seleção também, com o Ancelotti, que revelou o futuro de Neymar na seleção. Vamos entender essa história indo aqui ao Jovem Pan News. Neymar fora da Copa do Mundo, ligação bombástica é revelada. Assinada por Vanderlei Nogueira, que diz: acabei de receber um texto exclusivo do jornalista Laércio Roma. Aumenta um pouquinho aí só, Ronaldo. O quê? Pra galera. A letra, pra galera. A letra. Vermelho. Aí, boa, aqui, garoto. Laércio trabalhou por muitos anos nas principais emissoras e veículos de comunicação do Brasil. Há anos ele mora na Europa, onde montou sua própria produtora e realiza reportagens e documentários para empresas de vários países. Nesse momento ele está na Itália produzindo um documentário sobre a mais recente eliminação da Itália na Copa do Mundo, um momento dramático para o futebol italiano. Ontem, dia 1º de abril, Laércio esteve presente no jantar da comemoração dos 80 anos de Arrigo Sacchi em Milão. Sacchi e Ancelotti são grandes amigos desde a Copa de 1994, quando Ancelotti atuou como auxiliar técnico de Arrigo Sacchi na seleção italiana, vice-campeão mundial. Durante o jantar, Sacchi recebeu uma ligação de Ancelotti. Pelo que Laércio Roma ouviu e percebeu da conversa, Ancelotti demonstrou estar muito satisfeito com o trabalho no Brasil, mas deixou claro que não entende a grande discussão em torno de Neymar. Para Laércio, ficou evidente que tanto Sacchi quanto Ancelotti consideram que o tempo de Neymar na seleção já passou. Essa informação foi dada por Laércio há poucas horas no canal 7 da Austrália. Segundo ele, um jornalista da Gazeta dello Sport, que também estava no jantar, teve exatamente a mesma impressão. Eis um dos trechos da matéria. Durante o jantar, Sacchi recebeu uma ligação pessoal de ninguém menos que o atual técnico da seleção, Carlo Ancelotti. Em uma conversa que foi ouvida e depois confirmada para mim e por pessoas próximas à mesa, o Dom revelou uma decisão devastadora. Neymar Júnior não será convocado para a próxima Copa do Mundo. Eis a íntegra da notícia informada pelo jornalista Laércio Roma TV 7 da Austrália. E aqui tem a matéria escrita completamente, né? E tem aqui principais pontos. A decisão. Apesar dos esforços de Neymar para voltar ao auge da forma física, Ancelotti citou a necessidade de um compromisso físico de 100% e uma mudança tática em direção a talentos mais jovens, como a Vinícius e Rafinha. A confirmação. Após a ligação, conversei com o Sacchi e posso confirmar que o mentor e seu pupilo estão de acordo. A era de Neymar na seleção parece ter chegado ao fim. A reação. Torcedores no Brasil e na Austrália, onde os socceros se preparam para sua própria campanha, já estão abalados com a notícia de que um dos maiores ícones do futebol assistirá à Copa do Mundo de fora. Ancelotti estava sob enorme pressão para tomar uma decisão sobre o astro envelhecido e parece que nessa noite, na companhia tranquila de seu velho amigo Arrigo Sacchi, a decisão foi finalmente selada. De 18 de maio será anunciada a convocação final ao Mundial. E o próprio Ancelotti já falou que tomou as principais decisões já, Felipe. Então, é isso. Não tivemos Neymar em momento nenhum da era Ancelotti. E segundo aqui o jornalista brasileiro Laércio Roma,
não teremos mais Neymar vestindo a camisa da seleção brasileira. Sua despedida, então, portanto, teria acontecido no jogo contra o Uruguai, o jogo que ele se lesiona. Então, nunca mais desde então acaba voltando a vestir essa camisa amarela, Felipe. Qual que são as suas impressões dessa devastadora notícia e muito bem apurada que vem diretamente da Itália, Felipe? Não, primeiramente um comentário sobre o Vanderlei Nogueira, que é um monstro, para quem não conhece, do rádio, do jornalismo esportivo brasileiro. E você vê, né, jornalista não tem notícia bombástica todos os dias, né? O Vanderlei Nogueira não é um cara que todo dia tem algum furo, alguma bomba. De repente o cara traz uma apuração dessa, assim, de uma conversa pessoal do Ancelotti com um grande amigo, Arrigo Sacchi, que ele confidencia que ele não... Cara, o que mais me chama a atenção dessa matéria não é nem o fato do Ancelotti não considerar o Neymar, é o fato do Ancelotti achar estranho a galera pedir o Neymar, assim. Porque pra ele é o que a gente tá falando aqui, cara. Pra ele fala assim, meu irmão, vocês estão em que país? Eu tô vendo futebol, o cara não tem condição nenhuma, por que o país tá inteiro? Ele tá assim, mano, eu não tô entendendo. Exatamente. Eu imagino ele lá na casa dele tomando um belo vinho junto com o David, falando, não compreendo, esse jornalista aqui falando isso. Olha o Neymar em campo. Pô, não dá, cara. Não dá, eu imagino o Ancelotti nesse estágio, assim. Por que estão pedindo tanto esse cara na seleção brasileira? É óbvio que é porque é o Neymar, mas, cara, não é nem sombra do jogador. Eu ia abrir a live hoje aqui, eu esqueci, eu ia brincar com você, eu ia falar, cara, que partidinha do Neilton ontem, hein? Porque, cara, é isso, assim. Partida de Neilton. A partida de Neilton. Desde que voltou o Brasil é o Neilton, cara, no corpo do Neymar, assim. E você vê setores da grande mídia pedindo e tal. E o Ancelotti, cara, na boa, velho. É que ele não vai fazer isso, né? Mas se fosse é que ele é pacífico, ele é tranquilo, ele não gosta de holofote, não gosta de polêmica. Se fosse um cara mais pavãozão, um cara mais sem papas na língua, já teria a público falado abertamente, ó, Neymar é um caso encerrado na seleção brasileira, não me perguntem mais, e podem colocar aí nas manchetes, Neymar não será convocado para a Copa do Mundo de 2026, ponto, eu não falo mais nisso, cara, meu Deus do céu, velho, ia acabar com esse tipo de assunto, assim, mas ele não vai falar, né? Ele prefere dar risada. Ele vai levar isso até o final, porque assim, ele tá pensando, tá, vai que, de repente, sei lá, vai que esse cara resolve jogar o que ele não joga há 2 anos. Né? Então assim, deixa ele se queimar sozinho, eu não vou me queimar antes. Não vou dar o prêmio pro Cândido, melhor do mundo, antes da final. Mas assim... Nos bastidores, ele já fala que não acredita, que não deve levar mesmo. Né? Porque é isso, cara. E cada jogo que a gente vê do Neymar, mais a gente vê que assim... E assim, Felipe, ele tinha 7 jogos para mostrar nesses 14 que tinha que ser convocado. Um já foi. Seriam 6, só que desses 6, o jogo do Flamengo tava no calendário, também não tem. Então vai jogar 5 vezes até... O que ele vai mostrar em 5 jogos? O Santos vai viajar para fazer sua estreia da Sul-Americana. O Neymar não iria para esse jogo. Agora que ele não vai jogar com o Flamengo, ele vai continuar não indo para esse jogo? E é contra um time nada a ver, né? Time nada a ver, nem sei o nome do time. Mas então assim, cara, é isso. O que ele vai mostrar? E se ele for para esse jogo, viajar pra puta que pariu e fizer contra esse time que ninguém conhece, o que ele fizer lá vai ser, de fato, avaliado? O que ele poderia fazer e ser de fato avaliado era acabar com o Flamengo no Maracanã. Se ele acaba com o Flamengo no Maracanã, irmão, 2 assistências, 1 gol, melhor em campo e 3-2 pro Santos, um jogaço. Irmão, aí todo mundo ia falar, mas aí, assim, ele não vai nem não vai nem se colocar nesse lugar porque ele tomou um cartão amarelo bobo, mais uma vez inexperiente, de um cara que não amadurece. Então, assim, irmão, Cara, eu fico pensando assim, pros fãs Neymar Zetes, imagina numa Copa do Mundo, Brasil e
quarto de final, vai, Brasil e Inglaterra. Aí o Neymar tá pendurado. Mano, aí vem o Rice, dá uma chegada nele no meio de campo aqui, ó, no meio. Aí ele tá pendurado. O Brasil tá ganhando, 1-0. Segundo tempo. Um pé na semifinal, que não chega desde 2014. E ele lá, pá, toma uma pegada, mano, levanta e dá uma peitada no Rice e é suspenso, não joga a semifinal. É. É esse o cara que vocês querem na Copa? O cara que sabe, não tem frieza, não tem malícia no bom sentido de jogo, experiência, sabe? Um malaco da bola, assim, que, pô, deixou o corpo do cara bater, cai no chão, faz o cara ser expulso, faz o cara tomar um amarelo, ficar irritado. Mas não, ele levanta pra peitar o cara como se ele estivesse jogando no interclasse da escola, assim. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ficar fora contra o Flamengo, que era o jogo. Vamos lembrar, na semana passada, a imprensa estava noticiando que o Santos estava preparando, estava tratando o jogo contra o Flamengo como um jogo fundamental para o Neymar estar na Copa do Mundo, que teria uma preparação diferente, etc e tal. E o cara jogou tudo no ralo ontem para peitar o uruguaio do Remo, assim, cara. Que ainda tirou um barato da cara dele, ainda ficou ali, ó. Fala aqui, ó, boludo, que não sei o que. O Neymar, meu, caiu na pilha do cara, assim, igual a um juvenil, velho. Coisa ridícula, mano. Paciência.